Olá a todos e bem-vindos ao podcast número 8. Muito obrigada por terem voltado e para quem é a primeira vez que chegou a este podcast, bem-vindo. Este podcast vai ser um bocadinho difícil para mim de fazer. Já estou aqui há bastantes horas a pensar em de que forma é que posso falar sobre isto, de que forma é de começar, que pontos é que deveria referir, e também é algo que eu já andei a pensar regularmente em fazer. Por isso, vão desculpar-me se eu neste podcast estiver um pouco hesitante ou até fazer muitas pausas, porque é um assunto para mim em que eu quero encontrar as palavras certas e não quero. Eu quero ser o mais justa possível, falando a minha própria verdade, não é? Portanto, falando, dando as minhas ideias sobre o assunto, mas ao mesmo tempo sendo justa e tendo noção das minhas próprias limitações e das minhas próprias projeções. Contudo, é um assunto que eu penso que é muito importante ser falado, é um assunto que eu penso que deve ser abordado e neste podcast vou falar sobre a minha perspectiva, que de resto é aquilo que eu sempre digo. Esta é a minha perspectiva, é a minha ideia das coisas e eu partilho isto tudo convosco com apenas o objetivo de tocar-vos a vocês de alguma forma, talvez levantar um pouco a energia sobre as coisas, sensibilizar, talvez dar, enfim, criar alguma base para diálogo também, mesmo que esse diálogo para vocês seja apenas interno, ou que esse diálogo seja feito nos comentários ou por mensagem privada. É um assunto para mim um pouco difícil porque eu não gosto muito de falar sobre o trabalho de outras pessoas e, de qualquer das formas, falar sobre as pessoas, porque acho que há sempre uma grande tendência para nós projetarmos as nossas próprias ideias e os nossos próprios padrões e acabamos sempre por, de alguma maneira, arriscar, criticar os outros pelas suas próprias escolhas e pelas suas decisões. E eu acho que isso é sempre contraprodutivo, eu acho que isso realmente não leva a lado nenhum. Eu acho que as críticas são muito destrutivas, são uma forma de nós, de alguma maneira, gostarmos de ouvir o som da nossa própria voz e criarmos um monólogo, em vez de tentarmos ver o ponto de vista do outro e encontrar pontos em comum e denominadores em comum. Mas este é um assunto que eu sinto já há bastante tempo que deve ser falado e que já tem sido falado amplamente desde as primeiras notícias que saíram sobre este assunto. Portanto, para quem não está familiarizado, apesar de ver o título e sabe sobre o que é que o podcast vai ser, qual é o assunto do podcast, mas eu faço aqui uma breve introdução. Vamos falar sobre as alterações ao trabalho de Doreen Virtue. Para quem já me segue há um tempo, sabe que eu já falei sobre ela. Eu utilizo muito os baralhos criados pela Doreen Virtue e também em colaboração com outros autores, portanto eu utilizo amplamente o Tarot dos Anjos, que foi feito pela Doreen Virtue e pelo Radleigh Valentine, mas tem outros, como é o caso do Flower Therapy, que foi feito por ela e pelo Robert Reeves, e outro baralho que eu gosto muito, que é o Angel Dreams, feito por ela e pela Melissa Virtue, que é a nora da Doreen. Eu não quero dizer mentira nenhuma, vocês depois poderão verificar e confirmar o que eu vou dizer, mas em 2017, no início de 2017, a Doreen teve uma experiência muito forte na igreja, onde eu estava a frequentar, com Jesus. Portanto, ela teve uma experiência muito forte com Jesus. Em fevereiro, salvo erro, de 2017, foi batizada, portanto, foi batizada e a partir daí, não foi logo, mas a partir daí começou-se a ver alterações no trabalho que ela tem, enfim, desenvolveu estes anos todos, não é? Portanto, desenvolveu nestes
quase 30 anos ou mais de trabalho na área das espiritualidades. Ela, na altura, não me recordo em que mês do ano foi, mas foi o ano passado pouco tempo de ter sido batizada, começou a lançar alguns vídeos sobre as alterações que iam ocorrer no trabalho dela, e houve imensas pessoas que foram muito vocais acerca do que se passava, deram todas as suas opiniões, também muita verborreia. Pessoas que no fundo estavam um bocadinho também a aproveitar, acho eu, não todas obviamente, mas grande parte estava a aproveitar um bocadinho todo o caos que estava a gerar estas notícias e tipo para, enfim, ganhar visualizações. Grande parte destas coisas eram artigos em blogs ou publicações no Facebook ou mesmo vídeos no YouTube, havia imensos. Portanto, o que é que mudou, não é, na sua base, digamos assim, no trabalho da Doreen? Portanto, a Doreen converteu-se ao cristianismo. Eu não sei exatamente se foi ao catolicismo, eu penso que não, porque o cristianismo, principalmente nos Estados Unidos, tem portanto, várias igrejas diferentes, não apenas a católica, tem várias, e eu muito sinceramente não sei a qual das igrejas a Doreen pertence. No entanto, foi o que aconteceu, portanto, o seu trabalho foi mudando muito em 2017, de um trabalho muito baseado nos ensinamentos da nova era, portanto muito no misticismo, não é? Portanto, ela, para quem não tem muita noção do trabalho e da dimensão da Doreen, do trabalho da Doreen Virtue, ela foi quem abriu as portas para tudo o que tinha a ver com os anjos, com contacto com os anjos, contacto com seres, depois mais tarde no trabalho dela, portanto ela fez muito contacto também com mestres ascensos e depois com seres da terra, incluindo unicórnios e sereias e fadas, penso eu. Esse eu tenho a certeza. Estou a pensar que estou a esquecer-me de alguma, porque ela realmente, enfim, foi uma grande sumidade em todos os ensinamentos da nova era. E depois criou ela própria as cartas de oráculo e nesse sentido, a Doreen Virtue foi quem abriu a porta a muitas das pessoas a muitas das conversas que nós vemos hoje sobre anjos e cartas de oráculo e leitura de cartas, etc. Ela foi a grande força motriz por trás disto tudo. O trabalho dela teve muito essa dimensão. E, portanto, com esta mudança muito grande, muitos acharam muito grande em 2017, houve, obviamente, consequências grandes a nível da aceitação das pessoas. As opiniões dividiram-se muito. Na altura houve pessoas que falaram comigo porque queriam que eu desse a minha opinião sobre o assunto, queriam muito que eu falasse sobre isto, mas eu, na altura, respondi, até acho que cheguei a mencionar isso numa leitura semanal, que não me sentia ainda à vontade para falar sobre o assunto, porque eu acho sempre que quando uma pessoa declara qualquer coisa, há que sempre deixar passar o tempo para ver efetivamente que alterações é que está a fazer e o que é que está realmente a realizar, não é? Porque todos nós precisamos de tempo, mesmo depois de declarar as nossas decisões, não é? Portanto, para todos os efeitos é uma viragem no caminho da Doreen e, portanto, naturalmente é um caminho que ela ainda não percorreu e, naturalmente, eu acho que ela merece que todos nós tivéssemos tido, enfim, algum respeito por ela também e por dar-lhe tempo e espaço para ela também revelar o seu trabalho e poder ter espaço também para ir caminhando nesse sentido. Neste momento, eu sinto já há uns dias que queria falar sobre isto, derivado também do último vídeo no YouTube que ela lançou sobre esta questão, precisamente sobre e realmente a abordar muitas das coisas que foram ditas sobre ela e sobre o trabalho que ela está a fazer neste momento. E ela quis falar sobre tudo isso, no fundo, para fazer um só vídeo onde esclarecia as perguntas mais frequentes ou as críticas mais frequentes que as pessoas tinham, ou as preocupações mais frequentes que
que as pessoas tinham acerca do trabalho dela. Por isso, eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição, na caixa de descrição abaixo, porque eu considero que não há nada melhor do que nós vermos por nós próprios o que é que a pessoa tem a dizer, não é? Portanto, irem mesmo à fonte. Obviamente que está em inglês, não tem legendas em português, portanto, tenham isso em atenção. Mas mesmo assim, ela tem uma boa dicção, portanto, eu aconselho-vos e recomendo-vos a irem ao vídeo dela e a ouvirem o que é que ela tem para dizer. Eu ponderei muito seriamente ainda fazer algumas notas sobre aquilo que queria dizer, mas a minha intenção de facto não é dissecar aquilo que ela disse. Eu quero apenas comentar sobre alguns pontos e quero apenas, e no fundo quero comentar sobre esses pontos também para fazer a ponte para outra questão que para mim é extremamente importante e que eu já tenho andado a falar nisto há bastante tempo, não é de agora, e eu acho que é realmente crucial termos um diálogo sobre esta questão. Primeiro que tudo, eu queria dizer o seguinte: independentemente de nós concordarmos ou não com as decisões da Doreen, eu até acho que nem tem a ver com uma questão de concordância. Eu acho que nós devemos aceitar as decisões das pessoas porque elas sabem o que é melhor para si, não é? Essa é logo a primeira. Portanto, para mim não é uma questão de concordo com ela, não concordo com ela. Não, ela tomou a sua decisão, está certa da sua decisão, tomou em consciência e é o seu caminho. Portanto, eu acho que é uma questão de aceitação, é uma questão de compreensão, é uma questão de termos essa claridade dentro de nós que a liberdade do outro está lá e não nos cabe a nós também, enfim, um bocadinho, espezinhar um bocadinho essa liberdade dizendo isto não está certo. Bom, sendo obviamente que ela não está a prejudicar ninguém, não é? Portanto, vejamos as diferenças, não é? Porque no que toca a pessoas que tomam decisões que magoam outros ou que são prejudiciais a outros, isso já é outra história, não é? Portanto, estamos a falar de uma pessoa que não está a fazer mal a ninguém, não é? Portanto, toma essa decisão para a sua própria vida. Portanto, primeiro que tudo, independentemente da nossa opinião sobre a sua decisão, eu acho que nós temos que, primeiramente, logo, admirar muito a coragem e a honestidade com que a Doreen gera a sua vida e rege a sua vida. Eu acho que é extremamente importante nós admirarmos a Doreen neste ponto, porque imaginem-se nesse sentido, não é? na situação dela, não é? Portanto, um trabalho criado durante décadas, já muito bem alicerçado, internacionalmente reconhecido, não é? E que basicamente ela não tinha que trabalhar mais um dia na vida se assim não quisesse, não é? Portanto, não, porque tinha a sua segurança financeira e tinha imensas. O seu trabalho teve repercussões impressionantes, portanto, nesse sentido. E é conhecida mundialmente, não é? E é conhecida mundialmente por um tipo de específico de trabalho. E de repente, vir afirmar que vai alterar a direção desse trabalho, com o fator público que isto tem, é realmente uma pessoa com muita coragem. E é uma pessoa que é muito fiel a si própria e aos seus princípios. E eu acho que isto, muito poucas pessoas falaram, e eu acho que é extremamente importante referir aqui. Portanto, eu nesse aspecto admiro-a muito. E nesse aspecto também, e isto foi sempre uma coisa que eu achei sempre que ela era honesta e sincera naquilo que dizia, nas suas próprias convicções. Aliás, este até era um ponto que eu sempre achei que ela tinha e fiquei muito feliz por isso ter sido confirmado no meio disto tudo, porque é muito difícil uma pessoa na situação dela ter feito o que fez. Não eram todas as pessoas que teriam feito o que ela fez. Sejamos aqui francos, não é? Não seriam todas as pessoas. Portanto, nesse aspecto temos que admirar. Obviamente que há pontos de que ela falou em 2017 e inclusive é neste último vídeo que eu, salvo erro, eu acho que ela lançou em janeiro deste ano, eu acho que não era ainda fevereiro, mas
como vos digo, não tenho a certeza, terão que confirmar. Há pontos aqui que eu queria conversar um bocadinho. E vão para além da questão do concordar ou não concordar com as decisões da Doreen, ok? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com abrir um diálogo sobre o que é que eu acho, enfim, sobre algumas questões que ela tocou. Primeiro que tudo, há aqui questões que já existiam no trabalho da Doreen e que eu, por exemplo, eram coisas com as quais eu não estava em linha. Eu não estava em linha com tudo aquilo que a Doreen dizia, a forma como fazia, até porque eu sei que nesta área das espiritualidades quer dizer, há muitas vozes, há muitos métodos, há muitas personalidades, há muitas pessoas e há muitos gurus. E, portanto, nesse aspecto, se nós então formos, enfim, investigar e ver, quer dizer, há muitas vozes, muitas pessoas. Portanto, a Doreen era uma dessas vozes e continua a ser, obviamente. E acho que ela foi colocada num certo pedestal e eu acho que isso é sempre problemático. Porque, de alguma maneira, as coisas que são feitas e são ditas e as ações e os métodos e a forma como são feitos, as pessoas acabam por aceitar aquilo sem questionar. Não é? E eu acho que isso é extremamente importante, nós começarmos a ganhar um bocadinho de claridade sobre as coisas e perceber que está tudo bem, se nós não concordarmos com a opinião de uma pessoa, se acharmos que a visão que ela tem sobre um assunto não é a nossa visão, está tudo bem na mesma. Podemos estar em linha com algumas coisas e podemos estar em desalinha com outras. Por exemplo, uma das questões que a Doreen, que aliás premiava um pouco o trabalho que ela fez estes anos todos, tinha a ver com a negação de energias, da existência de energias negativas ou energias dissonantes. Ela era da opinião que existia apenas amor, existia apenas a questão da energia divina, de Deus, não é? E que todas as outras energias dissonantes, negativas, etc., eram criadas pelas pessoas. Portanto, eram criadas pelo nosso ego, eram projeções mentais, emocionais, e depois poderiam, enfim, desenvolver-se para, enfim, criar, de alguma maneira, seres, ou não é bem seres, mas quer dizer, energias mais densas, que podiam ser prejudiciais. Portanto, isto foi sempre uma coisa que ela afirmou de uma forma muito clara. E muitos dos seus ensinamentos eram baseados nisto. Portanto, os ensinamentos de cursos, os ensinamentos de vídeos, que depois ela começou a fazer muito trabalho também online, não era só presencial, porque ela viajou por todo o mundo. E, por exemplo, isto era uma das coisas que eu não estava em linha com esta perspectiva das coisas. Eu também não estou em linha com perspectivas de um bocado mais... não é deprimentes, mas muito negativas, não é? Portanto, muito dramáticas ou muito fatalistas, é isso que eu queria dizer, não é bem dramático, fatalistas. Também não estou em linha com essas opiniões de que isto é tudo uma desgraça e que é tudo, não temos proteção de nada, isto vai tudo vai tudo para a Terra vai explodir, e, enfim, tudo isso. Eu também não estou em linha com isso, mas também não estou em linha com o extremo de achar que não existem energias que de facto, enfim, não trabalham para os seus próprios interesses e não para o bem comum de todos. Não o poderia nunca fazer porque a minha experiência de vida não foi isso que me ensinou. E eu, muito cedo, tive experiências com este tipo de energias muito fortes. E eu era criança e era jovem e foi extremamente real, foi extremamente profundo e muito perturbador. É algo que eu, obviamente, gostaria de falar noutros podcasts e falarei, mas tudo a seu tempo. Portanto, esta questão eu não estava em linha com esta questão. E, portanto, alguns dos ensinamentos que eram derivados desta base, para mim, sempre me provocaram alguma... como é que eu ia dizer? Eu sentia que havia algum perigo em alguns dos ensinamentos, mas também sabia que as pessoas estão em contínua aprendizagem, não é? E, portanto,
mesmo que alguém passasse uma experiência em que aplicasse este tipo de ensinamentos e que pudesse dar-se mal, de alguma maneira também teria proteção suficiente para, no seu próprio caminho, encontrar o caminho novamente, não é? Portanto, era apenas um desvio. Mas uma das coisas, por exemplo, era o não, o ter pouco cuidado, às vezes, nas interpretações das cartas, a forma como eram transmitidas. Por exemplo, um dos ensinamentos que ela fazia em cursos que dava era que quando nós estamos a fazer uma leitura, que devemos dizer tudo aquilo que nos vem à cabeça. Porque a ideia era nós não censurarmos aquilo que nos vinha, não é? Porque muitas vezes nós fazemos isso, não é? Portanto, a cabeça controla, questiona, e às tantas a impressão ou a sensação que nós tivemos inicial já não é genuína, digamos assim. Eu nunca concordei com esta visão das coisas porque, mais uma vez, tenho a experiência dos dois lados, não é? Portanto, eu tenho a experiência de sentir sensações e pensamentos e ideias e imagens, etc., que eu sei que não vêm de um local divino. Portanto, eu sabia disto tudo e também é um bocadinho esta abordagem, ou pelo menos tentei imprimir um bocadinho esta ideia em todo o trabalho que fiz neste tempo. E agora, com esta alteração que ela fez no seu trabalho, ela vem realmente referir que era um dos pontos que ela se apercebeu que estava enganada, portanto, que de facto existem realmente forças energéticas que não são meras projeções ou meras elaborações da mente ou da nossa parte emocional. Portanto, existe outra coisa, não é? Podemos não saber exatamente o que é. Eu não sei exatamente o que é também, não é? Também não estou aqui a dizer que tenho as verdades todas, porque não tenho. Da perspectiva dela, como se converteu ao cristianismo, existe muita batalha entre o bem e o mal, não é? Portanto, temos um bocadinho este jogo das duas forças e é um pouco baseado no conceito cristão. E o cristianismo é baseado na existência de Cristo, não é? Na existência de Cristo, e eu sei que ela pertence neste momento a uma religião. Como eu disse, não tenho a certeza exatamente qual é a igreja a que ela pertence, porque existem várias, mas é a base, não é? Portanto, ela converteu-se a uma religião. Portanto, isto não tem nada a ver com... Ela teve uma experiência com Jesus, portanto, enfim, tem uma ligação com ele, e imprimiu esta experiência no seu trabalho, mas está a misturar com questões da nova era e das cartas e etc. Não, portanto, isto foi mesmo uma grande viragem e ela converteu-se a uma religião. E, portanto, estamos a falar de uma estrutura específica em que temos idas à igreja, temos a utilização da Bíblia como base do conhecimento e do estudo e da prática religiosa. E em 2017 até ela fez uma transição e em 2018 agora fortemente está a trabalhar especificamente com base nas escrituras da Bíblia e faz ensinamentos pela Bíblia, portanto, com base na Bíblia, e deixou de falar de certas coisas, o que aborreceu muitas pessoas, enraiveceu outras, pôs muitas outras pessoas tristes e outras pessoas também ficaram muito contentes com esta mudança. Uma das coisas que eu gostaria de falar, desculpem, eu sei que estou a gaguejar um bocadinho, mas como vos disse, eu quero que este podcast seja genuíno. Eu não quero ter aqui uma lista de notas e dar a oportunidade à minha cabeça também para elaborar as coisas antes de as dizer. Porque este é um assunto para mim que eu acho que merece ser falado apenas por uma questão de diálogo, para nós começarmos a perceber que as pessoas são pessoas, não são deuses na Terra. Nem tudo aquilo que dizem pode estar em linha connosco e está tudo bem. Também não significa que porque fizeram uma alteração com a qual nós enfim, não sentimos que é o nosso caminho, não sentimos que é a nossa visão, também não significa que estejam a fazer um mau trabalho, não significa que seja uma coisa má por si, não é? Portanto, temos que ter um bocadinho de atenção a estas atitudes
de polarização em que nos pomos ou num extremo ou no outro extremo e as coisas são preto e branco. É preciso ter um bocadinho de atenção a isto. Eu tento ao máximo não fazer projeções minhas, mas eu sei que enfim, é impossível, somos humanos, portanto já estamos a projetar. Eu não tenho propriamente um fundo religioso, não é? Portanto eu não fui criada numa religião. A minha mãe teve experiências com a religião complicadas, o meu pai ainda mais. Eu acho que o meu pai tem uma ligação com a religião mais negativa, enfim, do que a minha mãe propriamente, mas as minhas avós, tanto de um lado como do outro, tinham uma ligação muito grande com a parte... Bem, uma tinha uma relação muito pessoal com a religião propriamente, não é? Com o cristianismo, a outra tinham mais relativamente à parte espiritual, mas muito também ligada a Jesus Cristo e etc. Tudo um bocadinho vivido na sombra, porque as pessoas à volta não eram assim muito... não aceitavam muito bem, principalmente os seus maridos, portanto, enfim, estamos a falar de outra época, né? E, portanto, era um bocadinho difícil para elas falar sobre isso, mas realmente havia essa questão. E eu cresci também com coleguinhas e com amigas que tinham elas próprias religiões e os pais ensinavam-nas nessas religiões, portanto, eu tive contato com religiões. E não tenho uma ideia muito negativa sobre as religiões porque, mais uma vez, não estive lá dentro, não é? Portanto, como é que eu hei de falar sobre uma coisa quando eu não estive lá, propriamente, não é? Portanto, eu tenho um bocadinho de cuidado sobre isto, a falar sobre estas questões. Mas, para mim, há pontos que vão para além da religião. Há pontos, para mim, que são importantes de serem falados porque são para além da religião. Não tem a ver com a religião em si, cristianismo ou outra, mas sim a ver com a vida em si e connosco próprios. Para mim, tudo aquilo que diga, só há este caminho, as coisas são por aqui e não existe outras maneiras, ou melhor, dizem que existe, mas no fundo, internamente, acham que aquela forma é que é a forma da salvação. Para mim, eu tenho já um problema com isto muito grande. E o meu problema não com as decisões que a Doreen fez acerca da vida dela, porque, mais uma vez, acho que ela tem liberdade para fazer isso e deve ser respeitada nesse sentido. Acho que há um certo afunilamento do trabalho e quando há afirmações do género para contactarem com a voz de Deus, a forma de o fazerem é lerem a Bíblia, e ela diz isto de uma forma muito taxativa, portanto muito, muito clara. Eu começo a ter algumas dificuldades nesta questão. Mas também não há nada de novo no seu trabalho. Porque esta afirmação que ela faz agora, ela já a fazia de alguma maneira há uns anos atrás, quando fazia o outro tipo de trabalho, não é? Portanto, trabalho mais ligado à nova era. Porque ela tinha métodos específicos para falarmos com os anjos, tinha métodos, tinha maneiras específicas de saber, por exemplo, se um ser era benéfico ou não, já daí criava uma certa contradição, não é? Portanto, se realmente não existissem energias negativas, como é que poderiam haver seres que eram negativos, não é? Portanto, já aí havia uma certa contradição no seu trabalho, mas, portanto, ela já tinha alguma estrutura inerente ao seu trabalho em que havia um bocadinho esta ideia, ok, se nós queremos fazer isto, se queremos efeito B, temos que ter a causa A, não é? Para chegar do A ao B, etc. E tem que ser feito desta maneira. E esta forma dela fazer as coisas já é uma forma que ela tinha. Agora simplesmente está balizada, não, meu Deus, eu quero dizer baliza, não é? Portanto, tem as fronteiras, digamos, tem a limitação da religião em si, não é? Portanto, uma coisa um pouco mais estruturada. Há certas afirmações com as quais eu, mais uma vez, não estou em linha.
Ela, por exemplo, uma das coisas que diz é que Jesus está acima dos anjos, portanto, isso para mim é logo problemático, porque, para já, eu não sei como é que nós podemos falar desta questão do que está acima do quê, esta questão da hierarquia, para mim, não gosto muito desta ideia. Posso estar completamente errada, mais uma vez, isto é a minha perspectiva e a minha opinião. Posso estar completamente ao lado, se calhar o universo está todo estruturado em hierarquias e essa é que é a verdade, não faço a mínima ideia. Mas eu, por dentro, para mim, normalmente quando eu contacto com seres de vibração elevada, a ideia é sempre o amor, não é? O amor incondicional. Somos todos um. Mesmo que hajam de facto certos seres que têm uma eficácia maior para certos assuntos ou têm uma energia que entra mais em ressonância com certas áreas, somos todos um, não é? Esta ideia de uma estar acima da outra, para mim começa-me a criar aqui alguma fricção. E portanto, não é que ela não fale, como ela disse muito bem neste último vídeo, que era uma coisa que as pessoas estavam a acusá-la, de que ela agora já não falava já não falava em anjos e que agora renegou os anjos e etc. E ela diz taxativamente que não, ela continua a amar os anjos e gosta muito deles e etc. Mas diz coisas do género, mas eu não venero os anjos, venero apenas a Deus, o que me faz pensar que talvez alguns dos métodos pessoais de comunicação com estes seres angelicais, não é? Que ela fez durante estes anos todos, talvez também não tivessem muito equilibrados de alguma maneira, não é? Porque nós temos sempre que nos ligar à fonte, não é? Temos sempre que nos ligar a Deus. Adorar seres ou venerar seres é um. Como é que eu ia dizer isto? É uma coisa que eu sinto, é difícil de pôr por palavras, é uma coisa que eu sinto, porque, mais uma vez, todas as comunicações que seres de alta vibração normalmente me fazem é, nós, em termos de importância, a nossa alma, não é? A alma que habita em nós tem exatamente a mesma importância que eles, sempre. Não há superioridade e inferioridade. Portanto, neste sentido, como é que nós podemos venerar algum ser? Não faz sentido, não é? Se veneramos a energia da vida, a energia da fonte, a criação. E, obviamente, valorizamos e amamos todas as criações de Deus, não é? Mas, quer dizer, venerar é outra coisa, não é? Colocar no altar é outra coisa. Mas, mais uma vez, eu também sinto que tenho aqui algumas limitações relativamente ao vocabulário que existe dentro das religiões. Por isso, eu peço já antecipadamente desculpas, estou aqui a criar uma certa fricção com pessoas que poderão estar a ouvir e que estão inseridas em religiões, e que eu sei que esta questão da veneração e da adoração é um assunto que é um bocadinho... é importante para elas também, não é? Portanto, eu não percebo muito bem sobre isso, sou sincera, não percebo muito bem sobre isso, mas deixo aqui um bocadinho a minha perspectiva, não é? Realmente esta questão da veneração a um ser, para mim não faz muito sentido, ok? Portanto, esta questão dela dizer que Jesus Cristo está acima dos anjos... Agora, concordo com um ponto que ela disse, isso concordo. Que é, nós devemos ligar-nos a Deus. Nós temos de ter uma ligação à fonte. Isso eu também acho. Temos de ter uma ligação ali. Não é? Porque se nós fizermos a nossa ligação através de outros seres, já não estamos... não temos uma ligação direta. Não é? Portanto, aliás, essa foi uma das grandes comunicações que os anjos e que outros seres começaram a fazer também em relação a mim, não é? Disseram isso, ligar à fonte, ligar a Deus, ligar à origem, não é? Portanto, faz todo o sentido. Portanto, isso eu concordo plenamente com ela. Agora, a questão que eu queria falar aqui é para ouvir a voz de Deus, precisamos de ler a Bíblia. Para mim, já começa a ser problemático. Se você que está a ouvir tem uma ligação
pessoal e forte com a Bíblia, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Se é uma coisa que resulta para si, se é uma coisa que realmente a faz sentir perto de Deus, se sente esse amor dentro de si quando lê a Bíblia, eu não tenho nada a dizer sobre isso, porque, como vos digo, eu não tenho uma ideia negativa acerca da religião e etc. Porque eu continuo sempre a achar o mesmo, que é, as coisas não são más ou boas intrinsecamente. É o que nós fazemos com elas, é o que nós retiramos delas. Elas transformam-se consoante a intenção com que nós as utilizamos. Portanto, nesse sentido, para mim, a Bíblia não é intrinsecamente boa nem má. Pode ser utilizada de diferentes formas. Portanto, mais uma vez, se isso resulta para si, não tenho nada a dizer. Que bom que você encontrou essa forma. Mas afirmar que para ouvir a voz de Deus e ter uma ligação com Deus é necessário ler a Bíblia e que é através da Bíblia, isso para mim, eu não sinto cá dentro que não é verdade, ou pelo menos não é verdade em toda a sua extensão. Agora, eu não vou aqui entrar em discussões sobre a Bíblia, enfim, que a nível histórico foi alterada e foram feitas muitas revisões e que eu sei que esses argumentos têm todos validade e é verdade, está mais do que provado que a Bíblia foi alterada e etc. E mais uma vez eu recomendo às pessoas irem ouvir o que a Doreen tem a dizer sobre o assunto, porque ela diz que também fez essa investigação, mas que está plenamente pacificada com essa questão e que acha que Deus supervisionou todas as revisões e etc. E, portanto, está pacificada nesse sentido. Obviamente, eu que não tenho uma ligação com a religião cristã e não tenho uma ligação com a Bíblia, obviamente que tenho alguns problemas com esta ideia de nos pacificarmos em relação a certas coisas e dizermos foi assim que se passou. Para mim, esta questão de achar que são coisas factuais, não é? São factos, mas mais uma vez, não é? Não tenho uma ligação pessoal. Portanto, mais uma vez peço desculpas se estou a pisar um bocado o risco. Este é um assunto um bocadinho delicado e eu não quero realmente, porque não é a minha intenção, criticar as pessoas, não é. Mas acho que são coisas que devem ser faladas. Para mim, quando se começa a dizer a salvação é através deste caminho, e neste vídeo ela diz um bocado isso, ela fala um bocadinho em reencarnação também, porque obviamente ela falou em vidas passadas durante estas décadas todas e salvo erro até chegou a fazer alguns trabalhos com personalidades nessa área das vidas passadas, e diz coisas do género, sim, quer dizer, a reencarnação, ok, mas eu fiz esta ligação com Jesus, eu tenho esta ligação com Jesus para ser salva, não é? E para ir para o paraíso, e portanto tem toda esta perspectiva que Jesus é o Salvador e é quem salva. Eu não digo que não salve, ok? E se isso for a sua fé, a sua crença, mais uma vez, faça aquilo que resulta para si, não é? Se sente essa ligação, se sente essa fé, claro que sim, não tenho nada a dizer sobre isso. O meu problema está em dizer que é a salvação, não é uma salvação, é a salvação. E eu digo-vos porque é que tenho problemas com isto. Tenho problemas com isto porque existem pontos no mundo em que o cristianismo não está lá. Não é? Existem tribos na Amazónia e noutros locais do mundo que são tribos que estão profundamente ligadas à mãe natureza, têm uma reverência, têm uma espiritualidade ancestral e muito evoluída, a meu ver, e muito presente e muito consciente. E vamos pensar que essas pessoas estão condenadas já à partida porque não têm conhecimento do Salvador, não é? Não têm conhecimento do caminho que leva a essa salvação. Eu tenho problema por causa disso, ok? Eu tenho sempre tendência para pensar que se nós nascemos e crescemos num determinado ambiente e temos conhecimento de um determinado país ou culturas ou etc., nós devemos sempre tentar de alguma maneira perceber que, apesar dessa ser a nossa experiência, não é a experiência de todas as pessoas.
E não é porque nós temos essa experiência, e que para nós é tão real e forte, não significa que seja a verdade. Não significa que seja o único caminho. Não é? Existem outras formas. Têm que existir, não é? Porque senão era tudo extremamente injusto, não é? No mundo era injusto. Então uns, porque nasceram num sítio e tiveram acesso a determinado tipo de informações, estavam logo automaticamente em grande vantagem em relação a outros que não é? Porque nós estamos a falar da salvação da alma. Nós estamos a falar de questões de oportunidades de emprego, não é? Que obviamente existe muita injustiça no mundo, claro que sim. Estamos a falar de uma questão de salvação da alma. Então, se pensarmos que Deus ama todos os seus filhos, não é? Então Ele não arranjará maneira também de fazer essa salvação chegar a todos de alguma maneira, não é? Enfim, de diversas formas, não é? Chegar até às pessoas. Portanto, eu começo a ter alguns problemas quando realmente há esta afirmação de que o caminho é este, é através disto, não há mais maneira nenhuma, e quando se utilizam, como é que eu ia dizer isto, sem, mais uma vez, ofender ninguém, porque não é a minha intenção, mas é assim, a alma e a energia é algo muito vasto, a qualidade é muito vasta, e por isso é que é tão difícil para nós aqui, quando estamos a passar esta experiência tridimensional, conseguirmos de alguma maneira manifestar essa energia aqui, seja em objetos, seja em linguagem. Não é? A própria linguagem que eu estou a utilizar é muito limitada para aquilo que eu sinto, na grande maioria das vezes. Não é? E às vezes até nem sai da maneira como eu intenciono. Não é? E às vezes, se você me está a ouvir, se calhar está a receber mensagem muito diferente daquela que eu estou a enviar, porque a linguagem tem isso, é essa natureza, não é? É limitada. E tal como a linguagem, qualquer manifestação tridimensional vai ter sempre essa limitação. Quer nós acreditemos que tenha tido inspiração divina ou não. Claro que sim, podemos acreditar nisso, mas se já está manifestado aqui, é porque já está limitado. Ok? E nesse aspecto, a Bíblia, como é uma manifestação tridimensional, mesmo que tenha tido inspiração divina e mesmo que tenha muitos pontos que contêm a verdade e com certeza está impregnada de muita energia divina, por si não pode nunca ser a base da nossa relação com Deus. Por uma razão muito simples. A nossa ligação com Deus nunca pode depender da presença ou ausência do que quer que seja. Porque então o que dizer das pessoas que estão em estado vegetativo, não é? Ou as pessoas que estão em situação em que não podem utilizar um objeto para chegar a Deus, não é? Estão em situações em que não têm acesso à Bíblia, por exemplo, não é? Então isso significa que para ouvir a voz de Deus é necessário que esse objeto esteja lá? De outro modo, não é possível fazer essa ligação? Não é possível construir essa relação? Não é? Eu não posso acreditar nisso. Não posso, não por uma questão de eu achar ou porque estou contra a religião ou porque não me faz sentido. Não. É porque vai para além da religião. Não é? Vai para além disso. É uma questão intrínseca em nós. Então, é uma questão da alma. Se a alma habita o corpo, a alma não precisa de nada que seja tridimensional para fazer essa ligação a Deus. E é aí que o meu problema maior tem a ver com esta questão. Muito, muito sinceramente. Porque as pessoas têm ligação, por exemplo, com Jesus Cristo, e em vez de ser com os anjos, ou pessoas que têm relação com os anjos, em vez de ser com Jesus, eu sinceramente não tenho nada a dizer sobre isso. Se é uma coisa que vos leva mais perto do amor, quem sou eu para estar a dizer que é a forma errada? Nem pensar. Agora, tudo aquilo que começa a funilar um bocadinho, tudo aquilo que começa a limitar demais e, a meu ver, a tornar demasiado elementar uma coisa que em si é muito mais vasta do que aquilo que a nossa própria cabeça consegue entender, aí nós já estamos, lá está, a desviar-nos um bocadinho
da nossa própria ligação com Deus. Não é? Porque se então Deus está presente em nós, se está aqui connosco, se habita nas nossas veias, então nós temos acesso a essa ligação, temos acesso a essa energia. Não pode ser uma coisa tão frágil, efêmera, que necessite de um veículo físico para criar e construir essa ligação. Portanto, esta é realmente a única questão que eu queria falar mais premente e daí vou para a minha segunda questão, para o segundo assunto, que tem a ver com a ideia e o conceito de guru ou de mestre espiritual ou de professor espiritual e etc. É um conceito que está a morrer e eu espero que morra muito em breve, sinceramente. Não é que eu tenha desejos homicidas, mas é uma coisa que nós temos que começar a despir-nos desta ideia. A despir-nos desta ideia. E eu sei que é difícil, porque isto é uma herança que nós já temos. Nós vivemos a revolver à volta de gurus, nós olhamos para as citações de certas pessoas. Eu muitas vezes estou no Facebook e vejo, não é? Fulano tal disse isto X e as pessoas inspiram-se muito com aquilo e tudo bem, inspiração é uma coisa. Outra coisa é sentir que aquela pessoa já está muito mais à frente do que nós. E, portanto, de alguma maneira temos que a seguir, de alguma forma. É o guru, é o mestre. E nós, em comparação, não somos mestres, não é? Porque esta ideia de mestre e discípulo, para mim, é uma coisa que continua a fazer muita confusão. Nunca me fez sentido, vou-vos já dizer. Estou a confessar-me completamente aqui. Mesmo quando eu tinha 16 ou 17 anos, ou os meus 20, em que contactei com outras áreas da espiritualidade e com outras pessoas, e não abria a boca porque não dizia nada, mas por dentro sentia sempre que esta questão do mestre e do discípulo não fazia sentido absolutamente nenhum. Porque nós somos mestres e discípulos sempre, em todos os momentos. Em todos os momentos há alguém que nos ensina algo e nós ensinamos algo a alguém. Nós somos professor e estudante ao mesmo tempo. Portanto, não faz sentido esta questão do mestre e do discípulo, não faz sentido. A menos que seja uma coisa, que estamos a falar de coisas técnicas, não é? Vamos aprender. Sim, ok, tudo bem. Há um professor que sabe um bocadinho mais do que nós. Sim, ok, já fez mais meditação ou se calhar está a ensinar uma coisa técnica. Tudo bem, sim, ok. Mas, em termos energéticos, olhar para uma pessoa e sentir que ela é nosso mestre, para mim, é um conceito que começa a ser problemático. Porque parece uma coisa inocente em nós e uma coisa natural, mas é bom nós começarmos a sentir o que é que nos leva a fazer essas ligações, o que é que nos leva a olhar para alguém e aplicar em nós a forma como aquela pessoa vê e vive a sua vida. Porque uma coisa é nós sermos inspirados por alguém. Eu sou inspirada diariamente por muitas pessoas, até por aquelas cuja intenção não é inspirar-me, não é inspirar a mim nem a ninguém. Sou inspirada na mesma. Diariamente. As pessoas que eu vejo na rua, as pessoas que eu vejo no Facebook, os vídeos que eu vejo, os artigos que eu leio. Estou sempre a ser inspirada em todos os momentos. E há pessoas, como é a questão da Doreen Virtue, em que realmente englobam tantos pontos com os quais eu estava alinhada, agora já não estou tanto, não é? Mas eu estava alinhada, que obviamente, e que não é só isso, é que eu sinto qualidades nessas pessoas, como é a questão da honestidade, a questão da fidelidade aos seus princípios, e de facto ela confirmou tê-los, não é? Eu sentia isso, e para mim a honestidade aqui é extremamente importante. Eu não vou aqui falar sobre isso, mas eu conheci tanta gente no mundo das espiritualidades que a honestidade não era uma das suas prioridades, e é uma coisa que para mim acho que é uma irresponsabilidade muito grande, e é triste também, de alguma forma. E portanto, mas reconhecer que alguém tem coisas muito interessantes para dizer e tem coisas para nos ensinar até da sua própria experiência, não é? É uma coisa. Outra coisa é olharmos para alguém e achar que essa pessoa tem a verdade na mão. E por isso é que às vezes
quando alguém... É colocar uma pessoa no pedestal, não é? E depois quando essa pessoa que nós pusemos no pedestal, que muitas vezes não pediu para lá estar, não é? Nem estou a falar daqueles que são fanfarrões e que gostam de estar nos pedestais, mas, quer dizer, as pessoas que são genuínas normalmente não querem ser colocadas em pedestais. Essa pessoa um dia diz alguma coisa, ou faz alguma coisa, ou muda de direção, e de repente as pessoas que antes andavam numa grande veneração, e aquela pessoa é fantástica, não sei o quê, viram-se contra ela como quem muda de meias. Que amor era esse? Que adoração tão grande era essa? Não é? E nós temos que ter atenção a essas nossas reações. E muitas das reações que eu vi na comunidade das espiritualidades demonstravam mais sobre as pessoas que estavam a reagir do que a própria Doreen Virtue ou outra pessoa qualquer. Falavam mais sobre as pessoas que estavam a reagir. Porque quem reage dessa maneira, a mim só me demonstra isso. Uma ligação que fizeram com outra pessoa que esteve sempre desequilibrada. Porque não há ninguém que eu tenha contactado até hoje, quer seja nas minhas relações pessoais, quer seja nas minhas relações interpessoais, ou nas pessoas a que eu assisto, os vídeos a que eu assisto, os artigos que eu leio, etc. Não há nenhuma personalidade, por mais experiência que tenha, por mais energia divina, por mais que a maioria das coisas que diz me faz imenso sentido, mas não há ninguém que eu possa dizer que concorde com ela ou que tenha a mesma visão que ela a 100%. Não existe ninguém. Nem eu própria concordo comigo a 100% todos os dias. E eu sempre senti que esta questão dos gurus e dos mestres e não sei o quê era uma forma das pessoas, às vezes, retirarem a responsabilidade das suas próprias vidas e colocarem nas mãos de outros. O que é uma coisa que nós temos muita tendência, principalmente se estamos a passar por momentos muito sofridos, estamos muito perdidos, etc. Nós temos tendência para colocar a responsabilidade da nossa vida nas mãos de outros. Eu não sei o que é que hei de fazer, tu pareces muito convicto do que estás a dizer, ultrapassaste as tuas dificuldades todas, tens esta posição de autoridade e, portanto, eu vou fazer exatamente aquilo que tu estás a fazer, eu vou aplicar tudo o que estás a dizer na minha vida e eu sei que vou chegar ao ponto em que tu chegaste. Isso é uma grande, grande ilusão. E por isso é que quando essas pessoas dizem coisas ou fazem coisas que depois os outros não concordam ou ficam chocados, as pessoas viram-se contra eles, porque no fundo depositaram nelas a sua própria salvação, que nunca devia ter lá estado. Porque a nossa salvação, enfim, isto é uma palavra muito forte, mas a responsabilidade das nossas vidas reside em nós. Somos nós. E nós aprendemos e crescemos com os outros, sem dúvida. Somos seres sociais. Basta o facto de sermos seres espirituais, porque estamos ligados a tudo, não há como escapar. Mesmo que nós tenhamos tendência para o isolamento, não há como escapar. Somos seres sociais. Então, nós aprendemos uns com os outros. Mas isso não significa que a responsabilidade das nossas vidas devam ser colocadas nas mãos de outros, por muito eloquentes que sejam, por muito grande que seja a sua aura de autoridade e conhecimento. Temos que ter muita atenção em relação a isso. Muita atenção. Eu, nestes anos de trabalho que tive, e mesmo antes de começar a trabalhar ativamente e de uma forma mais aberta, havia pessoas que iam sabendo, né, das minhas capacidades psíquicas. Algumas delas, o desejo de colocarem nas minhas mãos o seu poder pessoal era incrível. Era incrível. E fazia-me doer por dentro. Porque não é que eu ficasse aborrecida com elas. Doía-me porque eu sabia o profundo sofrimento em que se encontravam. E a profunda desconexão que tinham com o seu próprio poder pessoal. Não acreditavam ter a força suficiente para ultrapassar as suas dores e por isso tentavam colocar noutro
a solução para os seus problemas. Portanto, é uma falta realmente de confiança tão grande que dói ver quando outra pessoa faz isto. Mas a verdade é que também muitas destas personalidades, não estou a falar agora da Doreen Virtue, porque eu sinceramente não acho que ela tenha essa postura, nunca achei, lá está, de querer, enfim, tirar vantagem ou aproveitar o sofrimento dos outros, nunca achei. Achei que ela sempre era uma pessoa muito honesta e muito genuína. Mas, nesta área de espiritualidade é muito importante ter cuidado. E estou a ser muito sincera, porque eu contactei com pessoas que, meu Deus, meu Deus, que veem estes atos de desespero por parte das outras pessoas e aproveitam. Alguns de forma inconsciente, o que para mim mostra-me logo como, no fundo, também não estão em contato com a sua própria verdade interior, ou não têm uma ligação a Deus forte, porque se o tivessem, reconheciam imediatamente que o outro também é o mestre e, portanto, nunca aceitariam receber o seu poder pessoal e criar, no fundo, uma relação de codependência. Como também pessoas que conscientemente fazem isto. Eu sei de casos, e como já disse aqui, eu trabalhei 3 anos num centro de terapias que era da minha mãe e meu também, e o estado de algumas pessoas que chegavam ali, porque tinham sido apanhadas um bocado em certos grupos, ou tinham sido apanhadas por certas pessoas, e depois para se livrarem daquilo a nível energético, era uma obra, era um bico de obra. Era muito complicado. Mesmo muito complicado. Porque depois o medo e o terror que essas pessoas já tinham das outras, era no fundo, era como se tivessem as portas abertas para essas ligações estarem lá. Portanto, não era só uma questão de cortar ligações ou de desfazer o que tinha sido feito. É que depois as próprias pessoas viviam num estado de terror. Não é? E o medo irracional, digamos assim, é uma das coisas mais difíceis da gente se livrar. E consome. E tem repercussões muito reais. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Isto é um assunto que eu já queria falar há mais tempo. Enfim, entrei um pouco nesta questão pela Doreen Virtue, porque ela foi considerada guru por muitas pessoas e continua a ser, pronto. Mas eu acho sinceramente que a era dos gurus está a terminar e acho que podemos utilizar este exemplo da Doreen, tal como outras pessoas, para compreender que as pessoas estão a viver o seu próprio caminho e têm todo o direito em fazer desvios, em mudar de caminho, sem que isso ameace o nosso próprio caminho, sem que isso ameace quem nós somos, não é? E sem que isso também invalide a ligação que nós tínhamos com os ensinamentos que antes faziam, não é? Porque, apesar dela ser esta sumidade toda, e que sempre foi, por exemplo, havia certos seres e certos mestres ascensos que ela dizia taxativamente que eram seres benevolentes e que, por exemplo, eu nunca tive bons contactos com esses seres. Nunca. E taxativamente recusava a presença deles na minha vida. E agora ela vem dizer que está até inclusive a retirar do mercado certos livros, cartas de oráculo, etc., que ela sente que não são de seres benevolentes. Ok? Portanto, no entanto, isso não invalidava que eu tivesse feito cursos dela, utilizasse cartas feitas por ela. Claro que não. Porque temos que ver as coisas como a complexificação que têm, não é? Portanto, são complexas. Não é preto e branco, não é bom e mau. É muita coisa, é muitas cores. E nós podemos escolher as cores que queremos e as cores que não queremos. Sem que isso diga, gosto de ti, mas agora já não gosto. Já não preciso fazer isto. Eu continuo a gostar da Doreen. O trabalho dela neste momento pode não estar em linha com a minha visão do mundo, mas eu continuo a gostar dela. E como disse inicialmente, acho que temos de admirá-la e respeitá-la por aquilo que ela está a fazer. Porque acho que não seria toda a gente que o faria. Não é? Portanto, começamos por este assunto da Doreen e terminamos um bocadinho nesta ideia, que era um assunto que eu já queria falar, e que é preciso ter muito cuidado com o poder que nós damos a certas pessoas.
a certas personalidades, mesmo até nas nossas próprias vidas. Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, irmão, irmã, não interessa. O marido, a mulher. Temos de ter cuidado com o cargo onde nós nos colocamos, os pedestais. Porque a nossa ligação com Deus é pessoal. Parte de nós. Não tem que ter um interlocutor. Não é? Os outros estão lá para nos inspirar, estão lá para nos dar novos materiais para pensarmos, para questionarmos, mas nós temos o poder e nós temos toda a força, ok? E é muito difícil começar a construir essa autoconfiança, mas é crucial e imprescindível. De outro modo, nós estamos vulneráveis a que tirem partido de nós, a que se aproveitem da nossa fraqueza. Tanto fisicamente, presencialmente com outras pessoas, como também energeticamente. Por isso é que eu, para mim, desde muito cedo, e não tive nenhum guru, na altura nem sequer estava propriamente incluída nos círculos das espiritualidades, mas eu muito cedo percebi, derivado dos meus confrontos brutais que tive com energias que não eram as mais simpáticas, nem pouco mais ou menos, eu percebi perfeitamente que a intensidade com que nós somos afetados por energias negativas é diretamente proporcional ao nosso estado emocional. Sempre. E, portanto, muitas vezes, quando nós queremos resolver questões energéticas, até podemos ir, por exemplo, fazer uma limpeza de aura, fazer uma limpeza energética. Eu, às vezes, recomendo isso a pessoas. Sim, ok, mas é uma aspirina. Não é isso que vai resolver. Porque havia algo dentro da pessoa, a nível emocional, que serviu como âncora para aquela energia. E, portanto, nós temos primeiro que olhar, mesmo que precisamos fazer uma limpeza energética, claro que sim, até para ganhar claridade, para ganhar espaço interno, para ganharmos alívio, ok? Para a nossa cabeça não ficar tão baralhada e o nosso coração também todo a bater forte, não é? Mas é compreender que aquilo é um meio para um fim, porque nós temos que olhar para as nossas emoções. Nós temos que ir olhar para a nossa parte emocional. E no fundo, é muito aquilo que eu não vejo nesta área das espiritualidades. Não se fala suficientemente sobre isto. Quando se fala em evolução espiritual e evolução energética, quase não se fala na questão emocional. E para mim, não é um luxo, é uma necessidade. Não é uma coisa periférica, é nuclear, é central. É central. Nós podemos fazer visualizações do terceiro olho, nós podemos pedir a este e àquilo e podemos fazer ligações com os chakras e alinhar e fazer limpeza, tudo bem, mas a parte emocional, a gente tem que olhar para ela. A gente tem que olhar para ela e, se for necessário, fazer terapia, mesmo. Terapia, psicoterapia. Podemos escolher terapeutas não tradicionais, não tem que ser psicologia convencional, se não o quisermos. Se quisermos, podemos fazer também, mas temos que fazer esse caminho emocional. A gente tem que passar por isso. Porque aí é que estão as âncoras, é aí que bate o ponto. Mas também é aquilo que é mais difícil fazer. E por isso é que vemos muitas pessoas no âmbito das espiritualidades, grandes personalidades, que, e até no panorama português também, que falam de experiências impressionantes e transcendentais e não sei o quê, e depois quando as vamos conhecer a nível pessoal, meu Deus, eu conheci algumas pessoas que tinham magnetismo e tinham muita gente à volta. Muita gente. Os ditos discípulos, não é? Ou, enfim, seguidores, ou o que nós quisermos chamar, alunos. E depois, a nível pessoal, tinham muita coisa a trabalhar. Muita coisa. Coisas básicas, como esta para mim. Para mim isto é básico. Não interessa aquilo que alguém acha que sabe. Não interessa os anos de experiência. Não interessa a sua própria autoridade. Não se passa o ponto de maltratar outra pessoa. Não passa. E quando passa, então é porque essa pessoa tem que fazer muito trabalho emocional.
porque já perdeu completamente a ligação à sua parte divina e à sua alma. Porque o amor incondicional não maltrata. Não é através da violência nem da agressividade, nem cria, nem vai criar ligações de codependência. Okay? E isto é uma coisa que é bom começarmos a falar sobre isto, porque para mim é aí que bate o ponto. Okay? A mim não me interessa se... Para mim é assim, eu se encontrasse o Dalai Lama, por exemplo, para mim é uma pessoa que, através dos seus ensinamentos, aquilo que ele diz e a energia que emana, eu gosto imenso do Dalai Lama atual. Mas, se em algum momento visse o Dalai Lama a maltratar outra pessoa ou a ser agressiva com outra pessoa, eu não ia achar que era tudo normal. Não ia achar que, é porque ele tem autoridade para falar. Não, isto ele é que sabe, o outro não. E, portanto, é perfeitamente justificável ele ter esta atitude autoritária. Nem pensar. Nem pensar. Mas depois o problema é que esta questão é tão insidiosa que eu tive pessoas na minha vida, às vezes a descreverem-me situações que elas tinham passado ou às quais tinham assistido, e também eu assisti a algumas, e a forma como estavam a olhar para a situação era que aquilo era normal, era justificável, era assim que as coisas eram. Mas não é. Não é. E não é. Nós podemos estar muito cansados, podemos estar frustrados, a energia pode estar muito má e nós estamos com dificuldades em concentrar. E eu sei muito bem o que é isso, e mexem nas nossas emoções e nos nossos botões e começamos a ficar irritados e frustrados e chateados e não sei o quê, e enresinados. Sim, eu sei o que é isso. Mas nós temos que ter sempre muito presente entre nós que quando outras pessoas estão presentes, a forma como nós nos relacionamos com elas, a forma como nós falamos com elas, a gente não pode projetar isso. E pior, não podemos sentir que somos justificados nas nossas ações. Porque nós não somos superiores aos outros. Independentemente de eles estarem a passar um momento mais difícil e nós estarmos a passar um momento mais fácil. Não somos superiores a eles. E não temos o direito, nem temos justificação para os maltratar. Nunca. E, portanto, para mim, e que este podcast já vai muito, muito longo, mas eu já sabia, já calculava que o ia ser, porque é um assunto para mim um bocadinho complicado. Inicialmente, esta segunda parte não. Inicialmente a falar da Dorina e tal, e da religião e da Bíblia, etc., porque realmente é um assunto que é preciso ter algum cuidado, porque eu não quero magoar ninguém. Não é? E também não quero ser injusta, é mais nesse sentido. Eu não quero ser injusta. Portanto, eu quero realmente tentar ter o máximo de claridade possível. Mas este segundo assunto, não. Neste segundo assunto eu estou muito clara, porque já é uma coisa que já há muitos anos eu acho e falo com pessoas e digo sempre o mesmo, que é, se podemos estar na presença de alguém, não é, que tem muitos seguidores, já tem muitos anos disto, fala, é muito eloquente, é uma pessoa com um grande magnetismo, não é? Diz coisas que nos inspira. Mas, se nós num determinado momento estamos na sua presença e não nos sentimos bem, há qualquer coisa ali que não está a encaixar. Há qualquer coisa, a gente às vezes não consegue explicar o que é, mas há ali qualquer coisa que já não está a gostar. Temos que honrar aquilo que sentimos. Temos que honrar aquilo que sentimos, porque há qualquer coisa que se está a passar ali que não tem a ver com questões verbais. Não. Se vocês tivessem que dizer, se alguém vos pedisse para descrever ou explicar, vocês não iam conseguir explicar. Mas a sensação está lá. E isso é a nossa intuição a dizer-nos, não é este o lugar em que deves estar. Vai-te embora, retira-te. Não é? E talvez depois, com algum tempo de separação, consigamos olhar em retrospectiva e perceber e detectar alguns problemas que afinal sempre lá estiveram, mas que nós de alguma maneira não estávamos a reconhecê-los. Não é? Portanto, vamos terminar este podcast, que já está bastante grande. Mas isto era um assunto que é um assunto para mim bastante importante. Provavelmente vou falar sobre ele noutras vezes, porque intersecta com outros assuntos e outros temas e, portanto, para mim é realmente crucial.
E é muito interessante, agora reparei que este é o podcast número 8 e o 8 é o número do infinito, portanto também é interessante ver esta ideia do infinito e que estamos todos ligados e realmente a nossa relação com Deus está lá, é pessoal. Às vezes é uma questão de começar a tirar alguns detritos que estão à nossa volta, e no fundo fomentar essa conexão, porque a conexão está lá, só que às vezes a gente não consegue estar lá presente, a gente salta para fora, né? Com as preocupações, com o stress, com o caos, com os variados estímulos, mas ela está lá, ela está lá. E se nós todos os dias fizermos um bocadinho esse esforço de voltar lá, não é? E sentir que temos uma família espiritual, ela está lá. E não é uma questão de venerar nenhum ser, não, mas é sentir esse amor, essa ligação, esse carinho que existe. Porque existe muito carinho, existe muita vontade de ajudar. E não é necessário, se sentir bem numa estrutura, ok, mas não é necessário que esteja dentro de uma estrutura religiosa ou ter acesso a determinado tipo de objetos ou livros ou elementos sacrossantos, não é? Não é necessário para criar uma ligação com Deus e ouvir a voz de Deus ou da fonte, não é? Se consegue fazê-lo através da sua religião e da Bíblia ou de outros elementos, não é? De outras religiões ou de outras crenças, como disse inicialmente, ainda bem que encontrou aquilo que é melhor para si, mas não é a única coisa que existe, não é a única coisa que existe. E vou terminar só de uma questão que me esqueci de referir, que tinha a ver com as cartas de tarot e as cartas de oráculo, que é todas as coisas que a Doreen não... Aliás, está com uma posição tão forte em relação a isso que, a nível internacional, vai ser um bocadinho difícil, mas acho que já nos Estados Unidos já está a ser feito, que é o nome dela está a ser retirado dos baralhos que ela criou, inclusive é o Tarot dos Anjos, vai ficar só apenas com o nome do Redley Valentine, porque, mais uma vez, ela diz que na Bíblia, portanto, refere que não há... que a questão não é profecia, lá está, aqui a utilização de termos, tem a ver com a adivinhação, um bocado isso, a adivinhação, que é uma coisa que a Bíblia proíbe, e que profecia não tem a ver, não é a mesma coisa que adivinhação, e que não tem a ver, pronto, portanto, ela vai retirar o nome dela das cartas de oráculo, e neste caso também do tarot, preservando apenas o nome dos coautores, e há mesmo baralhos que vão sair do mercado completamente. Relativamente a isto, eu quero dizer apenas o seguinte: cada um tem a sua perspectiva acerca das cartas, e repito aquilo que disse inicialmente, para mim não há nenhum objeto que seja intrinsecamente bom ou mau, é aquilo que fazemos com ele. E se calhar, tal como ela diz neste vídeo, para o qual deixo o link na caixa de descrição abaixo, disseram-lhe que Deus disse-lhe, Jesus, penso eu que foi o que ela disse, que ela estava muito viciada nas cartas, portanto cada vez que tentava encontrar uma resposta que queria, ia sempre às cartas, e portanto aquilo era um vício para ela, do qual ela tinha que se afastar. Se calhar, se realmente era um vício, de facto sim, ok. Mas para mim a questão vai para além disso, não é? Porque para estar a retirar o seu próprio nome é porque aquilo para ela não só não lhe faz sentido, como ela não quer ter o seu nome no trabalho que fez estes anos todos, não é? Com as cartas, porque utilizava as cartas para fazer premonições. Pois, eu nunca utilizei as cartas muito nesse sentido, não é? Nunca foi para fazer adivinhação, apesar de algumas mensagens poderem dar alguma indicação do futuro, etc. Mas funcionavam sempre como uma orientação. Porque eu sempre senti que os seres de amor incondicional, pelo menos com os quais eu contactava, a mensagem era sempre: a resposta está dentro de nós. Nós não te vamos dizer aquilo que tu tens que fazer. Não vamos obrigar-te a fazer. É sugestões. E às vezes a forma como falavam nas coisas era muito por vamos lançar um bocadinho de luz sobre esta questão para ver se tu consegues ver um bocadinho melhor ou teres um pouco mais de claridade sobre o assunto. Em vez de te dizermos para esse problema a solução é X. Premonição nesse sentido, não é? Adivinhação nesse sentido.
Eu nunca usei as cartas dessa forma, porque eu sempre senti que nós temos o poder interior de alterar o nosso futuro. Porque estamos sempre a mudar no nosso presente. Portanto, como é que eu podia estar a fazer premonições ou projeções? Nunca me fez muito sentido essa ideia. Não é? Portanto, eu para mim utilizo as cartas, tarô ou cartas de oráculo ou o que for, para ganhar conhecimento, para aprofundar o meu conhecimento sobre alguma situação em que eu esteja, ou se estiver a ler para outra pessoa, para ganhar conhecimento sobre a situação que está a ser ali debatida, que está a ser ali expressa. Não é? Porque depois, propriamente, aquilo que é melhor fazer, às vezes não há só uma coisa, às vezes são várias. E às vezes, mais do que isso, bastante nós falarmos de certos assuntos, a perspectiva da pessoa que está a ouvir já mudou. Mudou a perspectiva sobre o assunto. Às vezes até basta uma certa tranquilização. Dizer assim, está tudo bem, estás no caminho certo. Às vezes só dizer isto já retira 30 quilos de cima da pessoa e a pessoa consegue logo ter mais claridade e sente mais espaço para conseguir olhar o assunto de outra maneira. E basta isso. E às vezes, lá está, a dar outra perspectiva sobre o assunto. Uma perspectiva que a pessoa não tinha pensado antes. Ou confirmar uma coisa que a pessoa já sabia. Às vezes é só isso e muda tudo. Não é preciso haver premonições e projeções. Portanto, para mim, acho que é uma forma um bocadinho limitada de ver as cartas. Mais uma vez, não estou a criticar a decisão da Doreen em si. Eu acho que se ela sente que é o seu caminho, tem todo o direito de o fazer e nós temos que respeitar a sua decisão. Apenas queria dizer qual era a minha opinião sobre a utilização das cartas, que eu acho que é mais benéfica porque é aquela que eu utilizo. Se calhar pode discordar de mim. Aliás, estejam à vontade para o fazer. Discordar de muitas coisas que eu disse neste podcast, em podcasts anteriores e futuros, porque a ideia aqui não é nós sermos reativos e andarmos aqui em monólogos. A ideia é debater com respeito e com consideração, sempre com vista ao diálogo, sempre com vista a atingirmos novos patamares. Se andamos aqui a bater com a cabeça uns nos outros e sempre a dizer eu estou certo, tu estás errado, isto não vai a lado nenhum e nem sequer interessa. Nem sequer interessa, eu continuo na minha, tu continuas na tua e então, o que é que se ganha aqui? Nada. Portanto, para mim é sempre este objetivo do diálogo e sempre este objetivo da comunhão e da evolução em conjunto. Okay? Espero que tenham gostado deste podcast, que foi um podcast que eu não tirei notas nenhumas, absolutamente, e queria realmente que fosse uma coisa bastante fluida. E digam-me nos comentários abaixo o que é que vocês acham sobre o assunto também, porque eu gosto de ouvir a vossa opinião. E se houve alguma coisa que eu tenha dito que vocês achem que não estava correta de alguma maneira, principalmente também na utilização de certos termos religiosos e de certas ideias religiosas, porque realmente eu não estou dentro do assunto, por favor, deixem nos comentários abaixo. Sempre que as pessoas podem discordar umas das outras de uma forma respeitosa, não é? Portanto, façam isso. Se quiserem também reiterar ou reforçar alguns pontos, encorajo esse tipo de diálogo nos comentários também. E pronto, eu queria terminar este podcast novamente agradecendo a vossa presença aqui, todo o vosso feedback e o vosso apoio. Na caixa de descrição abaixo tem os links para apoiar o meu trabalho, se assim quiserem e se assim puderem também, porque ajuda de facto, principalmente nestas últimas alterações do YouTube. Não é que eu estivesse a ganhar, eu não ganhava praticamente nada com os vídeos, obviamente, mas agora deixaram de ser monetizados, portanto não estou a receber absolutamente nada, nem sequer um cêntimozinho. E portanto, se vocês puderem e quiserem, poderão fazer esse apoio, porque ajuda de facto, ajuda. E ajuda-me também a criar cada vez mais conteúdos digitais, seja eles em podcasts, publicações no Facebook, etc. Muito obrigada por estarem desse lado. Se chegaram até ao final deste podcast, vocês são uns heróis e umas heroínas, porque é bastante bom. E um grande beijinho, muita luz e confiem no mestre que reside dentro de vocês, mesmo que em momentos de maior sofrimento tenham mais dificuldade em senti-lo, mas ele está sempre lá. Tenham confiança,
inspirem-se uns aos outros e continuemos a caminhar com a cabeça bem levantada e com o coração bem cheio, porque é isso que realmente importa aqui. Muito, muito obrigada e até à próxima!